Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje já vou começar esse vídeo fazendo o projeto que ficou faltando no último vídeo, né? Não deu tempo de eu gravar e também o vídeo estaria muito mais longo do que realmente devia. Enfim, já peguei as coisas que eu vou usar e são coisas super simples que provavelmente vocês terão em casa. E é mais para compartilhar mesmo uma ideia de prateleira de elevação que vocês podem fazer para colocar onde vocês quiserem. Que nem eu tenho a minha ali na pia. Ela é mais baixinha e eu fiquei de mostrar no último vídeo para vocês, vou mostrar depois. Agora eu vou mostrar eu fazendo as novas, né? Então, o que eu vou usar? Aqui são uma chave, né? Eu tenho vários biquinhos, por isso que eu tenho esse estojo. Dois parafusinhos, dois mini vasinhos de planta, aquelas, né? Quando você compra a mudinha bebê. Então, eu tenho dois aqui. Aqui tem plástico de envelopamento, porque eu não vou pintar, então eu vou envelopar. Uma tesoura para cortar esse vinil. Dois pedacinhos de madeira, porque eu vou fazer de dois tipos. Essas madeiras já são decoradas pelo André, ó, quando ele brincava com essas madeiras. Então, são dois pedacinhos que dão justo na prateleira, mais uma, né? Prateleirinha que eu vou fazer de elevação. Então, eu não quis cortar outras madeiras, sendo que eu tenho esses pedaços e eu posso usá-los. E para fazer as bases, eu tenho duas prateleiras de armário, ó. Desse lado é liso, que é a parte que vai ficar para cima, e aqui tem a furação onde você encaixa no armário, né? Que tem o suporte, e aí automaticamente você coloca o suporte dentro desse buraquinho aqui. Então, ela vai ficar com a parte lisa para cima, como se fosse um armário normal. Eu tenho essa porque era de um armário, então eu vou usar. Mas se você não tem, pode ser um pedaço de madeira do tamanho, do tipo que você tiver aí na tua casa. Pode deixar ela natural mesmo, ou pode pintar de branca. A minha é revestido, né? É um MDF, então já vem com revestimento de fábrica. E para fixar numa delas, eu não vou usar parafuso, porque eu não quero furar a parte de cima. Mas também não quero colocar aquelas mini mão francesas embaixo. O que eu vou usar? Cola para madeira. Então, tem que ter cola. A minha é uma cola forte, então vai colar. É claro que eu vou passar cola, vou colar ali, eu vou ter que esperar o processo de secagem da cola, para daí eu mexer com ela. Mas eu já vou colocar ela no lugar específico, vou colocar peso em cima, então automaticamente ela já vai se colar por si só. E para esses aqui eu não vou usar cola, né? Porque eles são plástico. Então eu vou usar um parafusinho em cada vasinho para fixar por baixo, né, na prateleirinha. A ideia é legal. Vamos ver se vai funcionar na prática, né? Porque eu já queria mais algumas para eu levar mais algumas coisinhas aqui na cozinha, para as minhas plantas lá na sala. E por que não? Já que eu tenho material, por que não fazer as minhas próprias prateleiras? Aquela que eu comprei na Action, acho que eu paguei 3 euros. Ela é maior, claro, mas eu quero fazer as minhas próprias. Então, vamos começar. Primeiro, forrando, eu acho, essas madeiras. E agora eu tive ideia, porque a ideia era depois eu pintar esses vasinhos, mas eu não tenho tinta spray branca. Então, eu iria pintar com tinta normal de parede quando eu fosse retocar as paredes. Só que agora eu tava olhando, por que eu não tento envelopar? Já que é só aqui, né, duas bordas. Vamos ver se vai dar certo. Posso cortar tirinhas de plástico e envelopar. Ou então também dá pra fazer... dá pra fazer com um guardanapo, tipo decopagem. Também é uma ideia. Mas aí eu não tenho cola branca de fazer decopagem, que é a cola normal, né? A que eu tinha, acabou. Porque eu podia fazer decopagem também aqui, com guardanapo. Bom, fica de ideia pra você. Se você for usar vasinho e não quiser pintar, não quiser envelopar, que eu não gosto de envelopar, mas é a opção que eu tenho agora,
Então faz decopagem, que eu acho que ficaria muito mais legal. Ou então deixa dessa cor mesmo, que também é legal. Se você tiver ele branquinho, melhor ainda, né? Faz aqui do jeito que você achar melhor. Eu compartilho a ideia e você aperfeiçoa no teu gosto. É o que eu sempre digo pra vocês. Eu mostro, mas não significa que você deve fazer igual o meu. Porque gostos são gostos. Eu gosto de uma coisa, tu gosta de outra. Eu gosto de um jeito, você gosta de outra. Eu gosto de casa cheia de planta, tem gente que não gosta. Mas são gostos diferentes, né? Porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, que graça teria. Então, vamos fazer. Vamos começar aqui. Vou baixar um pouquinho mais a câmera para vocês poderem acompanhar. Espero que fique bom para vocês me verem, porque eu ainda estou me adaptando com essa câmera nova. E a tela dela é pequenininha, então não tem como eu ver de longe se tá centralizado, se tá foco, né? Porque o foco dela é sempre uma pessoa. E aí, enfim, vamos fazer aqui. Eu vou tirar esse meu trilho de mesa aqui para não me atrapalhar e também eu não pingar cola nele. Eu vou tentar encapar um vasinho primeiro e depois vemos o que vai acontecer. Esse aqui são... Esses são o resto, envelopamento de móveis, que eu sempre guardo porque é sempre útil, ó, que nem agora vai ser útil pra mim aqui. Mas que nem para encapar esses não vai dar certo, porque eu preciso que esses dois lados, esse e esse, fiquem encapados, porque eu vou ver dos dois lados, as duas faces. Então, eu vou usar para testar aqui nos vasinhos. Eu vou cortar uma tirinha para encapar a borda maior e uma tirinha maior para encapar a outra parte. Claro que o mais legal e o mais rápido seria eu pintar, mas eu tô sem tinta branca. Ó, nem cola no plástico. Esse coisa aqui vai ficar soltando. E já fica enrugado, ó, porque é redondo. Tem uma técnica para você encapar coisa redonda. Por isso que eu prefiro papel. Não, aqui já não funciona, então não vou fazer. Ou fica bem feito, ou então eu nem faço. Então eu não vou, eu vou fazer assim mesmo, vou deixar ele cru assim, né, na cor natural, e depois eu pinto o vasinho com tinta, que é a tinta que eu vou usar para pintar móveis, ela pinta plástico também. E aqui eu vou colocar ele o mais centralizado possível. Não precisa ser muito para os lados, nem muito para o meio. Tem que ser no centro aqui, para que fique equilibrado o peso, né? E eu não sei se meu parafuso aqui... Acho que eu tenho que pegar um parafuso um pouquinho mais comprido, porque eu tenho que colocar no meio do vasinho. Ou não. Eu tenho mais esse pequenininho, acho que eu vou colocar 2 em cada buraquinho do vaso.
que aí ele fica bem firme. Porque se eu colocar no centro, ele tem aquela elevação, porque é um vaso de planta, então automaticamente ele foi feito para a planta não ficar em contato direto com a terra, e aí eu acho que não vai ficar bem estável. Vamos ver se é esse a cabeça aqui do... Ó, fica bem firme e eu tô usando os furinhos já que tem no vasinho pra encaixar o parafuso. Aí ele fica travado na madeirinha. E tô fazendo de uma forma que ele fique cruzado. 2 eu acho que é suficiente, mas se quiser dá pra pôr mais. Eu vou colocar só 2, até porque eu não vou colocar peso aqui em cima, é só mesmo pra elevar essa madeirinha. Eu tenho ferramentas lá embaixo, todas elétricas, que dá para fazer vários formatinhos de pé. Mas nós não temos energia na garagem e também não compramos gerador ainda. Quem sabe mais para frente a gente compra o gerador e aí eu começo a compartilhar várias ideias simples com vocês para fazer com madeira. É claro que nem todas vão ter as ferramentas que eu tenho, mas também vou compartilhar ideias simples como essa, ó, você não precisa de ferramenta nenhuma, a não ser chave, para fazer uma prateleira que fica bem estável, ó. Não vai virar. Entende? Então, a primeira já tá pronta. Gostei. Que era isso. Dá pra colocar 3 vasinhos. Se você achar que a catabuinha é muito larga, coloca 3 em vez de 2. Eu acho que 2 é suficiente. E agora, vamos ver se envelopar essa aqui vai funcionar. Caso contrário, eu deixo com as artes do meu filho e depois eu pinto também quando eu for mexer com tinta. Como eu vou colar essa parte aqui na prateleirinha, então um lado eu não vou envelopar, porque senão vai ficar plástico e aí a cola não vai aderir. E eu sei que tem muita gente que ama envelopamento, eu não gosto. Eu até fiz uns envelopamentos nos armários aqui, porque eu tava com preguiça de pintar e também porque... Não. E também porque... Para mostrar para vocês que sim, envelopar funciona, mas não é o que eu gosto e não é o que eu curto. Eu acho que o envelopamento não é bacana. Aqui é uma árvore de Natal ainda, eu só vou tirar. Eu acho que a árvore de Natal, que não tem nada a ver. E vou deixar um... Podia ter deixado a árvore, agora eu já rasguei. Eu vou deixar assim, porque eu vou fazer decopagem nessas madeiras. Então, é só mesmo para nós fazer a outra ideia, que pode ser assim. E depois eu faço a decopagem e aí compartilho com vocês que eu tenho que comprar cola. Eu não tenho cola para decopagem. Aqui também vai seguir mais ou menos uma direção aqui, não muito longe da lateral, porque senão ela não fica
equilibrada, mas não tão perto também. Grana vai ficar instável? Não sei, só depois que a cola secar para eu saber. Então, na verdade, essa aqui, a ideia surgiu agora, quando eu fui lá embaixo e vi que tinha essas madeirinhas que podiam servir. E aí, eu trouxe para testar. Eu vou limpar o excesso de cola. A que eu falei para vocês é essa aqui que tá aqui, ó. Que agora eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Que tá, as cores estão muito parecidas e eu já enjoei. Então, eu vou fazer essa mudança. Ó, eu paguei 3 euros. É um pedaço de madeira com 2 pedaços de madeira automaticamente colado aqui embaixo, porque não tem parafuso nem em cima nem embaixo. Então, mais ou menos a ideia que eu fiz com as madeirinhas ali. Só que, é claro, eu vou pintar elas de branco quando eu for mexer com tinta, não sei, talvez essa semana que vem ainda. Aqui respingou alguma coisa amarela no rejunte. Só que esse rejunte aqui, o bom dele é que ele é como se ele absorvesse o pigmento e depois some. A mesma coisa acontece ali atrás do fogão, que às vezes respinga molho no rejunte, e por mais que eu limpe rápido, que nem respingou, já limpa, mas o molho de tomate é molho, né? Então ele vai manchar, querendo ou não. E aí, com o tempo, ele some. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui, que eu nem sei o que é que respingou ali. Tem que encher meu filtro que já tá vazio. Já vou limpar ali. Ficou mais alto do jeito que eu queria, porque tava, pra mim, tava muito baixa aquela ali, então ficava ruim pra eu limpar aqui embaixo. E aí, essa aqui mais alta ficou ótimo. Tudo bem que eu devia ter limpado antes, né? Mas também nem tava suja, só uma poeirinha. E aqui, não vou colocar as mesmas coisas que tava, com exceção dos meus medidores, que tem que ficar aqui porque eu uso muito esses medidores. O que mais? As minhas escovinhas, né? E o meu pote de alho. E o meu mini vasinho azul que eu gosto de deixar aqui, porque esse aqui às vezes... Agora a gente não tem mais manjericão, mas às vezes o Léo pegava manjericão ali fora e sobrava um galinho, aí ele colocava água e colocava aqui dentro. E aí eu gosto. Eu acho que eu gostei desse aqui. É claro que o outro... Aí eu não posso colocar o outro aqui do outro lado, ó. As alturas são diferentes. E também ficaria muito. E como é que eu vou colocar o detergente aqui do outro lado? Então, esse eu coloco em outro lugar. Por mais que as coisas estejam limpas, mas sempre que eu mexo com alguma coisa, eu sempre dou uma limpada em tudo. É mania. Aí, já que eu tô limpando aqui, organizando... Esse aqui são castanhas, né? Mas são nozes, na verdade, mas eu não sei se elas estão ainda boas. Na época das nozes nós compramos, comemos, e essas foram sobrando. E provavelmente já estão muito velhas. E já tá na hora de eu jogar elas fora, então para comer não dá mais. Eu tô vendo alguns pequenos insetos aqui dentro do vidro, que eu não vou descartar agora, mas vou descartar, porque já estão velhas, né? Não dá mais para comer. Mas não agora, porque eu tenho que esvaziar
Vou deixar para esvaziar quando eu for tirar o lixo da cozinha, que daí eu já coloco, já levo lá para baixo. Esse aqui são massas, macarrão, né, coloridos que dá para cozinhar, mas que estão aqui ainda para decoração, né? Nós compramos para cozinhar, ainda não cozinhamos. E aqui eu vou deixar as facas, que são muito úteis, né? Não dá pra ficar sem aqui na cozinha. Esse aqui é um suporte pra colocar copo em cima, que é o copo que usa pra beber água. Às vezes é o copinho do André que tá aqui, mas normalmente é esse aqui que fica, porque daí já tá aqui do lado do bebedouro. Esse aqui é um porta-copos, mas que eu gosto de quando eu faço chá, para abafar o chá. Então ele cabe bem certinho na borda da xícara. Vou deixar ele ali. Então pronto, tá ótimo. Ficou mais alto do jeito que eu queria, mais leve também, porque ficou mais branquinho. Aí depois é só pintar ali os pés, fechar os buraquinhos com massa de madeira. Tá ótimo. E agora que eu lembrei que eu já tinha que ter feito pão. Mas eu já vou fazer que assim, até a hora do nosso tomar café de tarde tá assado. Então eu vou colocar um envelope. Aqui tem 7 gramas de fermento. Para pão, esse é o fermento mais rápido. Eu tenho fermento madre também, que é aquele de fermentação lenta. Eu vou colocar uma meia colher de açúcar branco. Mas pode ser o açúcar que tu quiser, eu vou usar branco hoje. E 500 ml de água morna. Tem que ser morna, não pode ser quente nem fria. Esse meu medidor aqui tem 250 ml, então eu coloco 2. É para fazer um pão, né? E aqui eu vou adicionar farinha integral. É um pão integral. Aí eu coloco um pouquinho de branca para dar uma liga. Esse aqui é aveia. Em flocos médios. Semente de girassol. Eu amo pão com grãos, então todos os meus pães são feitos com grãos. Aqui também semente de linhaça, sempre a olho, mas coloca a quantidade que quiser. Chia, que não pode faltar de jeito nenhum. E aí eu peguei o meu pequeno liquidificador e eu vou bater, quebrar assim grosseiramente algumas sementes de abóbora. Porque inteira não dá pra colocar. É bem grosseiramente assim. E nos pães, normalmente, quando é pão normal, assim, integral, eu coloco óleo de girassol, qualquer óleo que eu tenha em casa, que é a fonte de gordura. Mas quando eu vou fazer um pão, digamos, um pão que vai ovos, aí eu já coloco manteiga. Mas é
Vai muito do gosto. Também dá pra colocar manteiga aqui, mas a minha tá dura. E aí, uma meia colher de sal. E aí, mão na massa. Agora que eu vou saber se eu vou precisar colocar mais água ou mais farinha. Pelo que eu conheço pão, de fazer pão, já vi que precisa de mais farinha. Mas eu não posso colocar muita, porque senão o pão fica duro e não cresce. Existem várias formas de fazer pão, né? Essa é a minha. É que sempre funcionou. E pão é muito pessoal. Então, você tem que adaptar o pão ao paladar. Vou colocar mais um pouquinho. Por que eu não faço pão 100% integral? Porque ele vai ficar muito quebradiço na hora de cortar. Porque a farinha integral, ela não tem muita liga, né? O fermento madre que tem aqui, que você pode comprar no mercado, ele é de fermentação lenta. Então, digamos, se eu começar a fazer pão com ele hoje, eu só vou comer pão amanhã, porque ele não fica pronto no dia. Já esses aqui de fermento seco instantâneo, que eles chamam, né, que é fermentação rápida, aí eu como pão no dia. Eu quero voltar a fazer pão de fermentação lenta, de fermentação natural, mas é um processo bem lento. Começo a fazer pão hoje para comer amanhã ou depois de amanhã. É melhor? É, se os trigos não tiverem qualidade, que não é o caso aqui, né? Aqui a gente tem acesso a farinhas de trigo de excelente qualidade. Vê que a diferença da mão limpa para mão que tem massa ainda é grande, que se eu não limpar a mão, ela vai continuar colando. E aqui não pode ser uma massa dura, porque senão o pão não vai fermentar. Aí agora... E os meus pães também são de pouca sova, não é um pão que você tem que ficar ali um tempão sovando. Não, os meus pães são de sova rápida. Não é um pão que você tem que... Se ele for 100% branco, tem que ser um pão que você tem que ativar o glúten, tem que sovar por uns 10 minutos. Já no integral, nesse tipo de pão que eu coloco mais grãos, aveia, mais farinha integral, não funciona, porque ele não vai ter a mesma liga. São farinhas diferentes, processos diferentes. Agora, eu vou deixar ele dobrar de tamanho, para daí sovar de novo, para daí colocar na forma, esperar crescer de novo, para daí assar. Esse pão eu vou assar lá por umas 3 horas da tarde. Já almoçamos, eu fiz um almoço rapidinho e agora o pão já cresceu, ó, como vocês podem ver. Tá bem grande. Então, eu vou colocar ele na forma e deixar fermentar de novo para depois assar. Eu sempre pego um pedaço de massa para tirar a massa que fica grudada aqui no meu bowl. Como é um pão de pouca sova, então também aqui na bancada não precisa ficar sovando muito. É só realmente para modelar ele e colocar na assadeira. Ó, eu vou deixar ele redondinho assim, porque eu vou assar numa forma redonda, nessa aqui, ó. E aí eu vou deixar que agora ele fermente e essa forma vai encher. E aí depois é só assar. Outra coisa também que ficou faltando no último vídeo é como é que eu deixo as minhas cubas branquinhas. Sim, água sanitária. Então, eu tiro aqui os ralos, deixo eles viradinho e passo água sanitária nos ralos, aqui nessa válvula de escape da pia, e passo água sanitária por tudo aqui. Ó.
Então, a água sanitária vai manter a pedra branquinha. E desinfeta tudo, tira lodo, tira limo, tira gordura, o que tiver. Aí eu deixo. A minha é uma perfumada, então ela pode ser usada no banheiro e na cozinha. Tem um cheirinho bem gostoso. Sabe aquele cheirinho de limpeza que não é igual o cheiro forte de certas água sanitária? Então, esse aqui é bem gostoso. Aí eu deixo agir por uns 10, 15 minutos, depois vem aqui, enxagou e se mantém sempre branquinha assim. E outra coisa que eu não mostrei pra vocês, mas eu acho que vocês devem ter percebido no último vídeo, é onde eu coloquei a mesinha que estava lá na sala. Então eu deixei ela aqui, que tem um vaso de suculenta que tá cheio em cima. E eu uso ela... Deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem. Eu uso essa mesinha para fazer o replante das minhas plantas. E aí eu deixei aqui, bem em frente à porta. E ficou bem legal, assim. Todas as minhas suculentas recebem sol, que por sinal estão lindíssimas. Lindas, lindas minhas suculentas. E agora eu quero limpar essas prateleiras, tirar algumas dessas decorações, na verdade organizar essa prateleira aqui para colocar as minhas plantinhas pequenas que estão lá naquele canto que estão pegando pouca luz e colocar todas aqui para que peguem bastante luz, que é o espaço que mais tem luz agora nesse período do ano. Então vamos começar, né? Vou realocar minha luminária para trás, puxar esse vaso, porque eu tenho que colocar um banquinho aqui para eu subir.
this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise. Is this paradise? Já é dia seguinte, como vocês podem perceber, e eu terminei ontem a organização aqui e acabei que não gravei mais porque eu já estava cansada, eu queria terminar de uma vez e está pronto. Por esse momento, né, que você sabe que aqui em casa eu tô sempre mudando as coisas. E o que eu fiz de diferente aqui? Tirei aquela mesa, eu nunca gostei daquela mesa, ela não combina com nada, ela não fica boa com nada, então... Não dava. Tirei daqui, voltou pra varanda, e dali da varanda nós vamos colocar ela fora, porque ela não é útil nem ali. Ali também ocupa muito espaço, enfim. Mas como aqui na varanda eu não fiz nada nessa varanda ainda e também nem vou fazer esse ano, porque logo chega o inverno, aí vai ficar pra próxima primavera pra eu encher ela de plantas, né? Então tá ali. E aqui se concentrou as minhas plantas agora, onde já estavam antes, né? E só que de uma forma mais harmônica e que todas elas peguem bastante luz. Acho que tá dando pra vocês ver a quantidade de luz que tem aqui nessa janela. A porta tá fechada, porque senão eu não consigo gravar vídeo direito, porque faz muito barulho, porque aqui passa muito caminhão, né? Porque eu moro numa avenida principal. Então... me dá até um nervoso às vezes quando eu tô com a porta aberta para ficar mais claro e tô gravando e tem caminhão passando o tempo todo. Agora vocês quase não escutam os caminhões porque a vedação do apartamento é muito boa. E olha que esse apartamento aqui é num prédio antigo que foi construído na década de 60. Então já não é como as construções mais modernas e a nossa porta aqui ela não tem vedação, aquela acústica melhor. Nós iremos trocar essa porta, né? Vamos colocar uma de vidro com vidro duplo, né? Que nem é todas as janelas que nós mudamos. Na época não mudamos essa porta, não sei porquê, né? Mas menos mal que não mudamos, porque senão teria colocado uma totalmente fechada. E agora nós vamos colocar uma totalmente de vidro, para que essa sala continue tendo bastante luz no inverno e verão, porque agora eu tenho maior concentração de plantas aqui. E... tenho bastante, terei muitas mais, mas isso tem um motivo que em breve eu conto para vocês. Aí, para aquelas que acham que a sala é entulhada, fazer o quê, né? Cada um tem a sua opinião. Mas a casa é minha, então, que nem eu sempre digo, a casa tem que ser boa para nós e não para os outros que simplesmente são de fora. Isso serve para qualquer uma de vocês. A sala, eu já falei várias vezes, né, que essa sala é extremamente grande, se for ver, ela é maior do que muitas kitnets aí no Brasil. Ela tem 25 metros quadrados, então é uma sala bem grande, é maior do que muitos apartamentos na França, ali em Paris, né, tem pessoas que moram em 12 metros quadrados, pensa, 12 metros quadrados, 9 metros quadrados. Tem uma série ali de um rapaz que ele tem um canal que ele faz tour por mini apartamentos na França. E os que eu vi até agora chegam no máximo a 36 metros quadrados. Então, um pouquinho maior do que essa sala, é muito pequeno. Então, a nossa sala aqui em si é maior do que muitos apartamentos, né, loft que eles chamam, ali em Paris e provavelmente nas outras grandes cidades também a nossa sala é maior do que muitos espaços desse. E ficou bom, gostamos. E o tamanho da abelha que tá querendo entrar. Aqui chega essa época que tem uns animais gigantescos. Agora é a época dos timid. O que é timid? Sabe aquele bichinho verde fedorento que tem aí no Brasil? Que na verdade ele vai variando o tom de cor para que ele se camufla, né? Aqui ele chega verde e depois ele fica marrom.
E ele fede demais se esmaga ele. E agora começou essa época desses pequenos insetos que os meninos têm pavor. Eu também não gosto, mas não tenho medo deles. Eu pego eles, né, e jogo fora. Eu não amasso porque o cheiro é insuportável e gruda de um jeito que você não consegue tirar nunca mais. Aí termina os timete, começa as joaninhas, que aqui são chamadas de cutinelle. E aí começa as joaninhas. Aí na época das joaninhas já tem as aranhas, né? Que tem aquela movimentação da migração das aranhas. Aí é muita teia de aranha por todo lado. Voa, assim. Eu acho que eu já mostrei em alguns vídeos para vocês as teias de aranha voando, mas como sempre tem gente nova chegando, esse ano quando chegar esse período, que é a partir do mês que vem, aí eu gravo para vocês. É muita teia de aranha, é muita, assim, ó. Se você sai para caminhar, você volta para casa cheia de teia de aranha. Porque é muita, a migração delas é altíssima. Aí termina essa temporada da migração dos insetos, chega o frio, né? O frio extremo. Depois, quando chega a primavera, é o pólen. Nossa, faz assim nuvem de pólen. O pólen é bem intenso aqui também, bem intenso. Aqui, para quem sofre com pólen, sofre horrores nessa época, que é a época mais gostosa, que é a primavera. Mas nem tudo, né? Pra vocês verem que na vida da gente nada é 100%. Todas as estações aqui, que poderiam ser perfeitas, têm os seus problemas. Verão é muito quente, mas absurdamente quente. Primavera tem muito pólen. Outono tem a migração de muitos insetos. E o inverno é muito frio, né? Então, fazer o quê? Temos que nos adaptar com a natureza. Nós temos que nos adaptar, não ela se adaptar a nós. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aqui, para nós concluir esse vídeo. E eu tenho que mostrar também o pão, que já comemos metade, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou, porque afinal de contas vocês me acompanharam fazendo o pão e não vão ver o resultado. Aí eu vou mostrar para vocês também. Então agora eu vou mais ou menos ver mostrar como é que eu arrumei aqui. Tem coisas que eu gostei, tem outras que nem tanto, como aqui do vizinho esse espelho, que na verdade eu nunca achei que esse lugar é o lugar certo, esse espelho. Mas ele está aqui e é aqui que vai continuar. Deixa eu mostrar aqui que eu arrumei ali do lado dele. Eu tenho esse par de quadrinhos que foi a Maria que me deu. Eu amo. É uma pintura feita nesse material aqui. Esse aqui é original, tem até os selos atrás. Então, vale dinheiro esse par aqui de quadrinhos. Só que eles estavam lá e nunca tiveram um lugar meio certo. Aí, como agora, né, a porta vai ficar a maior parte do tempo fechada, porque começa a chegar o frio, aí eu decidi testar aqui e eu gostei. Então eu coloquei com preguinho, porque eu não quero fazer furo com furadeira nessa parede. Por quê? Porque como é uma parede externa, então no inverno o frio é demais e começa a entrar umidade pelos buraquinhos. Aqui atrás da porta tem que retocar tinta porque mofou o ano passado. Quer dizer, esse ano, né? Eu sempre confundo porque a estação, né, terminou no começo desse ano. Enfim, aí eu tenho que retocar tinta. Mesmo que nós coloque a porta de vidro aqui, a porta vai ficar a maior parte do tempo fechada. E no verão, quando nós abrirmos, não tem problema, né? Porque a porta vai ser vidro, então eu vou continuar vendo os quadros. Aí o espelho fica no mesmo lugar, porque esse espelho é bem difícil de instalar e ele tá instalado com parafuso, então por aqui que ele fica por enquanto. E aqui do lado eu coloquei uma espécie de cabideiro que ele é ajustável, se ajusta conforme tu quiser, o formato que quiser. Coloquei ali, mas eu não sei se ele vai ficar ali, mas eu queria colocar alguma coisa do lado. Ó, virei um pouquinho pra vocês verem. Eu coloquei assim porque ele é ajustável, eu posso deixar ele mais longo, mais curto, do jeito que eu quiser. Mais largo, mais estreito. Aí o Léo me deu a ideia de colocar alguns vasinhos pendurados aqui, mas aqui, nesse espaço aqui, que eu tinha colocado, já coloquei várias plantas penduradas aqui e elas não se adaptam, porque é escuro. Então aqui eu vou colocar vasinhos de plantas secas, que vocês vão me ver ainda fazendo esse processo. E aí aqui que eu vou pendurar, eu acho. Eu acho que eu vou deixar esse, não sei. Vamos ver, né? Quando eu fizer, aí eu compartilho a ideia com vocês. E aí deixei o lírio da paz enorme,
um dos maiores que eu tenho, né? Que eu tenho 2 de cada espécie, deixei ali para dar essa volumetria. Aí a prateleirinha que tava lá na cozinha, eu coloquei algumas das minhas coisas do escritório, que ficam mais à mão. O notebook, essa aqui que está maravilhosa, né? Que está aqui. Espero que a luz não esteja ficando estourada para vocês. Aí aqui ficou as minhas plantas, ó. Coloquei essa orquídea que ela tava em cima da mesa, eu coloquei ela aqui para ela pegar um pouco de sol, agora ela já começa a pegar sombra. Café, aqui eu coloquei plantas com objetos decorativos, coloquei aquele quadro com aquelas impressões que o Léo tinha comprado para mim, estavam guardadas, eu coloquei lá. Aqui também, para não ficar muito vazio, eu tenho uma outra ideia, mas por enquanto fica essa. Aí coloquei essa bandejinha de bambu, vime, né? E o quadrinho, tudo com fita, ali não tem nada de furo, é só com fita mesmo. E aí coloquei as minhas plantas aqui, distribuí elas aqui, para que elas fiquem bem, né? Peguem luz, gostem do espaço, se adaptem, cresçam e sejam felizes. A minha costela de Adão, né? A monstera tá saindo mais folha. E estou bem contente com o resultado das minhas plantas, que elas estão se desenvolvendo super bem mesmo. E ficou bem bacana, agora não tem aquela mesa preta horrorosa aqui e as plantas estão distribuídas mais ou menos conforme o seu tamanho. Coloquei algumas um pouquinho elevada, outras nem tanto, e assim criei uma certa altura das plantas. Um pouquinho mais de longe para vocês verem, aí a minha... A de Sonce que estava pendurada ali, eu coloquei pendurada aqui, ó. Que ela recebe bastante luz e tá pendurada no varão da cortina, porque agora eu quase não fecho essa cortina, porque à noite eu fecho a taparela. Já me falaram, o problema do sol era só colocar um blackout, você não tem aquela veneziana que fecha por fora. Sim, eu tenho a veneziana, eu falei no vídeo, que eu falei sobre a mudança daqui, o porquê que eu não baixo a taparela durante o dia, porque como eu tenho muitas plantas aqui, a sala fica extremamente escura. Deixa eu mostrar para vocês tirarem a dúvida do porquê que eu não coloco. Estão vendo? Fica à noite aqui, e plantas não gostam de escuro. Então, ela fica sempre aberta de noite. Agora que eu não fecho a cortina, porque eu coloquei essas plantas aqui, aí eu baixo ela, mas não totalmente. E porque de manhã, na primeira luz do dia, as plantas recebem essa luz. E tá ótimo. Estou feliz com o meu pequeno jardim, com minha mini floresta. Os haters colocam tantos títulos, né, para minha casa, para as minhas coisas, para as minhas plantas. Estão sempre rotulando alguma coisa, intitulando casa entulhada, lojinha, jardim de inverno, que mais? Floresta, casa bagunçada. E aí, quando eu vou lá e respondo a pessoa do mesmo nível que ela comenta, ela fica brava e já vai as outras lá e ficam bravas juntos. Gente, mas eu só tô respondendo à altura do comentário que foi feito. Eu sei que, né, eu relevo muita coisa. Aqueles que são muito grosseiros nem chega a aparecer para vocês e eu simplesmente bloqueio todos. Mas os que passam ainda, eu vou lá e respondo no mesmo tom para a pessoa não pensar que ela tá simplesmente conversando com, digamos, dando patada em alguém só porque ela acha que pode fazer isso. Não, gente, todo mundo tem que ter um limite. Ah, mas você é influencer, você compartilha a tua vida, você tem que aceitar. Não, antes de eu compartilhar as coisas que eu acho que eu devo, eu sou um ser humano. A ofensa que vocês me fazem daí podia ser pessoalmente, só que pessoalmente essas pessoas não teriam a mesma coragem. Por quê? Porque é diferente, né, o tratamento. Mas deixa pra lá, né? Esse tipo de gente colhe aquilo que semeia. E
que importa é que eu sou feliz, somos felizes, né? Porque a minha casa não é só para mim, é a nossa casa. Tudo que tem dentro dessa casa faz parte da nossa história, da nossa personalidade. E é uma casa diferente. Eu acho que vocês já perceberam, né, que a nossa casa é diferente. A nossa casa é diferente da maioria. Se você for ver, as casas seguem um padrão. Pelo menos alguns canais que eu vi aí, que agora eu já também nem vejo mais, segue um padrão, é tudo igual ou parecido. E a nossa eu procurei diferenciar, tanto que a nossa casa é tudo muito claro, tudo muito branco. E aí o que traz o toque de cor são as plantas, né? Que pode ver que elas trazem vida para o ambiente. E as peças decorativas. Já falaram que a nossa casa tem muita coisa sem sentido. Para a pessoa que vê isso, que fala isso, provavelmente, mas para nós tem muito sentido, tem muito significado, ó. Que nem esse cantinho aqui, o cantinho das nossas memórias de viagem. Aqui tem muita coisa que eu ganhei, tem coisas que compramos, né? Muitas coisas que compramos, mas é a minha casa, é a nossa casa, e isso é gostoso. Sabe quando eu abro a porta assim e chego, eu nem acredito que eu tenho uma casa completa de novo, né? Uma casa pronta, digamos assim, em tão pouco tempo. Então, cada vez que eu abro a porta da nossa casa, eu agradeço. Eu agradeço muito a Deus. Eu sou uma pessoa muito grata, vocês sabem disso, mas eu não fico expondo a minha parte íntima de crença com vocês, porque é que nem eu sempre falo, relacionamento não devemos expor, a paz na família, a mesma coisa, e a nossa crença, a nossa forma de conversar com Deus também é muito íntimo, é muito nosso. Cada um tem o seu jeito específico, o seu jeito único. É uma intimidade, né? Se for ver, é uma grande intimidade que você expõe nas redes. Começar a falar sobre religião, sobre como a forma que a pessoa devia acreditar em Deus, que o que aquela outra, a forma daquela outra crer em Deus é errado e a certa é a tua. Querer te puxar para uma religião ou para uma igreja. Eu não concordo com isso. Eu respeito todas as religiões. Eu vivo num país onde as religiões variam muito aqui e eu respeito todo mundo, porque na verdade todos creem num só ser, só que de formas diferentes. Eu sou católica, eu já fui um período quando eu era jovem ali numa igreja evangélica, mas não me identifiquei e voltei para minha religião, da onde eu cresci, onde eu aprendi a acreditar em Deus. Então, essa é a minha religião, é onde eu me sinto bem, é a minha forma de viver a minha vida com Deus. Não fico falando isso para vocês, que nem eu vejo muitos aí na internet expor, choram e contam os seus milagres. E tem muitos, vocês têm que... É muito complicado falar sobre isso, porque cada um sente de um jeito, cada um acredita de um jeito. Só que tem muita gente que tá ali, tá nas redes, não só aqui no YouTube, como nas outras redes, para te influenciar. E tudo que é excesso faz mal. E as pessoas muitas vezes usam a palavra de Deus para te introduzir outras coisas e te fazer diminuir, sabe? Assim, eu tinha uma ali no Instagram que eu adorava ver ela, mas eu não sigo mais, não vejo mais nada, porque ela entrou nesse mundo de tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. E ela chora, e ela inventa histórias que a gente dá para sentir que é tudo invenção. Pra quê, gente? Eu fico pensando, pra que as pessoas fazem isso? Pra diminuir as outras? Pra mostrar que a vida dela é perfeita e a tua é imperfeita? Que a tua forma de acreditar em Deus é perfeita, mas a da outra não? Eu não concordo com isso. Que nem eu falei, são sentimentos únicos. Quando a gente está perdido, que a gente não se encontra com Deus, ninguém mais do que nós temos que encontrar essa forma de se conectar com Ele.
A conexão com Deus existe de várias maneiras. Não é uma outra pessoa que vai te influenciar a se conectar com Deus. Nada acontece sem nós querermos. Tudo depende de nós. Depende de nós o que vamos comer hoje, depende de nós o que vamos comprar, depende de nós onde vamos dormir, como vamos dormir, depende de nós com quem vamos nos relacionar, depende de nós todas as decisões, a forma de como vamos acreditar em Deus, aonde queremos ir. Ninguém vai fazer por nós aquilo que só nós mesmos podemos fazer. Tem dias, eu sou humana, tem dias que eu tô mais triste, mas eu penso assim, por que eu tô triste? Por que eu estou assim? Por que... Eu sei que é uma questão hormonal, mas eu penso assim, eu não posso me sentir assim, eu não devo me sentir assim. E eu procuro me ocupar, fazer coisas que me tirem aquela sensação de tristeza. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando eu levanto com aquele sentimento mais tristonho, a relação da queda hormonal, né? Ou eu vou caminhar, que isso renova bastante, ou então eu vou, começo a limpar a casa, começo a fazer uma coisa que eu gosto, entende? Ou então sento aqui no sofá e vou ver vídeos, mas vídeos agregadores, porque tem vídeos que vai te puxar cada vez mais para baixo. E nunca se baseie pela vida dos outros. A Gra tem uma vida perfeita. Não, ninguém tem vida perfeita. E você não deve basear a sua vida, o que você faz, o que você vive, na minha ou de qualquer outro influencer. Eu sempre digo para vocês que eu sou eu mesma. Por quê? Porque eu não quero influenciar ninguém pro mal, gente. Eu não quero que ninguém fique depressivo por causa de mim, que ninguém se sinta diminuído por causa de mim, que ninguém se sinta incapaz por causa de mim, porque a internet está cheia de pessoas que estão ali para te fazer isso, para te fazer se sentir inferior a elas. E eu não estou aqui para isso. Por isso que eu digo, quando eu tenho que dizer as coisas, eu digo. Quando eu tenho que responder alguém da mesma altura que eles comentam, seja aqui, seja no Instagram, eu respondo na mesma altura. Por quê? Porque eu sou eu. Eu não tenho sangue de barata. Eu não sou uma pessoa que, vou deixar que eles comentem porque eu preciso deles para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro no YouTube porque o meu canal é monetizado. Mas não significa que eu tenho que aguentar desaforo de todo mundo em troca de dinheiro. Não, os meus princípios valem muito mais do que dinheiro. Vivemos em um mundo em que o dinheiro está superando tudo. Mas eu não. Os meus princípios ainda não são comprados e nem serão. Nunca. E é a mesma coisa que eu ensino para os meus filhos. Precisamos de dinheiro para viver? Sim. Infelizmente, precisamos de dinheiro para viver. Mas o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não nos dá o que realmente importa nessa vida. Dinheiro nos traz conforto, mas não nos traz o que mais precisamos na vida, que é paz, amor, respeito, união, honestidade, estar em paz consigo mesmo, mente tranquila, sonhos. Se você não sonha, você não atinge, você não sai do lugar. E o tempo passa, né? Eu vejo que o Pietro já vai fazer 9 anos. Nossa, 9 anos! Parece que foi ontem que ele nasceu, que eu tinha ele pequenininho no meu colo. E hoje já tem que soltar o meu filho para o mundo. Ele já tem que começar a enfrentar os seus pequenos problemas. A mesma coisa é o André. Os meus meninos cresceram e a tendência agora é ficarem cada vez mais enormes. Me tocando que a vida tá passando, que eu tô envelhecendo, normalmente as pessoas chegam nos 40 anos com a crise dos 40, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? O que eu vou fazer no futuro? Eu, por incrível que pareça, eu não tenho essa crise, não tive essa crise, pelo menos até agora. A única coisa que eu ainda me questiono é em relação a trabalho. O que eu vou fazer no futuro, né? Porque os meninos já estão entrando na fase em que logo, logo eles não precisam mais dos meus cuidados como precisaram até agora. Mas é nisso que eu penso. O que eu vou fazer para preencher os meus dias? A única certeza que eu tenho é que eu vou trabalhar fora.
Só que eu ainda não sei quando, pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, porque a gente depende de algumas situações que se enquadrem, se ajustem. E eu quero trabalhar para me ocupar, para enriquecer minha mente, para conversar com pessoas, para lidar com situações, sejam fáceis ou difíceis, da rotina de uma vida de trabalho, né? Porque trabalhar não é simples, não é fácil e tem os seus desafios, mas é nesses desafios que a gente vai aprendendo novas coisas, nós vamos tendo controle sobre as nossas emoções, sobre a nossa rotina, para que daqui 10 anos eu pense assim, olha quanta coisa eu fiz nesses 10 anos. Então, que sirva aí para você. Não sei o que você quer fazer da tua vida, que nem aquilo que eu sempre digo. Trace metas. Faça, né? Trace metas, corra atrás dos teus objetivos, porque num piscar de olhos se vai mais 10 anos, né? Já fazem 2 que eu tô na Itália, então... Nossa, parece que foi ontem que eu cheguei. Num piscar de olhos vai fazer 5, 10, 20 anos. O que eu vou fazer daqui 20 anos? Onde eu quero estar daqui 20 anos? Eu e o Léo sabemos o que nós queremos, onde nós queremos estar. Mas para nós atingir esse objetivo, tem um caminho bem longo, né? Temos que caminhar, plantar, esperar, depois colher. E, vou envelhecer, tô envelhecendo, não vou fazer mais nada da minha vida. E aí que você acaba adoecendo, porque quando você pensa dessa forma, tô velho, não vou fazer mais nada, pronto. A tendência a você adoecer é grandíssima. O que envelhece é o nosso corpo, mas a nossa mente não. Pensar no futuro, planejar o futuro. Eu moro num país de muitos idosos, então eu vejo essas duas faces. Idosos que não se sentem idosos e idosos que só estão esperando a hora de partir. Muitos ainda traçam um objetivo, têm planos. Eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, eu quero ir para aquele lugar, eu quero, né, tanta coisa. E outros não. Eu só quero ficar em casa. Então, eu não quero fazer parte desse que, eu só quero ficar em casa. Eu quero fazer parte daquele que, mesmo o corpo envelhecendo, a mente continua jovem, saudável, perseverante, positiva. E pensa em continuar até a hora, né? Até a hora que ninguém sabe que iremos embora daqui. E eu quero que tudo valha a pena. É por isso que eu sou eu. Doa quem doer, gostem quem tiver que gostar, quem não gostar, é só não ver os vídeos, é só não estar aqui. E tá tudo certo, né? Opinião todos devemos ter. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas não me atire pedras. Não me atire pedras porque eu não fico quieta, não. Não tenho sangue de barata, que nem muitos youtubers aí que eu vejo que ficam caladinhos porque precisam do dinheiro. Mas aí depois desse dinheiro que vem com o seu silêncio, com sua boca fechada, porque não responde as pessoas más com o mesmo tom, vai parar dentro do consultório, fazendo terapia. Por quê? Porque eu não disse as coisas quando devia ter dito. E assim seguimos, né? Vou aproveitar e deixa eu mostrar o pão pra vocês antes de eu encerrar o vídeo, porque ele já ficou bem longo, pelo jeito. E aí eu encerro por aqui e começo o outro em breve pra vocês. Tem muitas coisinhas pra fazer ainda aqui em casa. E seguimos a nossa vida do jeito que tem que ser, com fé, esperança, paz, paciência. Muita gratidão no coração, mas sendo gratos da nossa forma, do nosso jeito, da nossa intimidade. A nossa crença, a nossa forma de estar com Deus, estar com Jesus é nosso, é íntimo nosso, não precisamos expor para ninguém. Eu vejo que tem ainda, né, muito, começando o meu dia com o meu devocional. Eu preciso mostrar para vocês que eu tô fazendo meu devocional? Eu acho que não, né? Eu acho que quando as pessoas mostram isso, não é que elas estão ali para, você tem que rezar. Não, elas estão ali porque elas precisam chamar atenção para algo que elas ainda não têm. Que é fé. Que é essa imersão
na intimidade com Deus, com Jesus, conforme que vocês acreditam. Acho que a partir do momento em que essa pessoa descobre o que realmente é estar com Deus, você não vai querer expor essa intimidade, porque sim, religião é algo muito íntimo, muito nosso, único, né? São momentos únicos que a gente se conecta com o nosso espiritual, que é aquilo que nós mais devemos cuidar. O nosso espiritual é algo muito além do que o nosso físico. E é isso, vamos ver o pão, porque senão esse vídeo vai passar de 1 hora. Ó, eu vou sair da frente da câmera pra vocês verem. Ele fica bem escurinho por dentro por causa da farinha integral, né? Aveia, coisa que eu coloco. E fica um pão macio, ele fica bem macio, fica gostoso e dá pra sentir todos os grãozinhos que eu coloquei, que é isso que eu gosto, sabe? De comer aquele pão. Não que você sente aquela bola de massa na tua boca, mas é aquele pão gostoso de comer, que ele não vira aquela maçaroca. É um pão delicado, é um pão gostoso que o teu paladar mastiga, mas que não fica com aquela sensação aquele pão pelotado. Então, por isso que eu prefiro fazer sempre pães integrais, porque eles se tornam essa textura na boca mais gostosa. Aí eu guardo sempre dentro de um saquinho, para que ele se mantenha macio. Quanto dura um pão desse aqui em casa? Depende, né? Depende da quantidade de pão que nós comemos. Mas uns 2 dias dura. E aí, né? Porque nós comemos sanduíche, usamos esse pão, é claro. De manhã eu tomo pão, tomo café, né? Com uma fatia de pão ou com queijo cottage, né? Ou então com pasta de amendoim, porque ambos são fontes de proteína, não precisa ser um ovo específico. Se for ver o percentual nutricional de uma boa pasta de amendoim, ela tem muito mais proteína do que um ovo. Aí, né, as pessoas, vamos comer um ovo. O que é o ovo de manhã? Um ovo é uma proteína salgada que você adiciona na tua alimentação. Mas a pasta de amendoim, às vezes, vai ser mais nutritiva, né, vai ter mais proteína do que o próprio ovo. Então, é para quem gosta de comer uma coisa salgada de manhã, comer um ovo. Mas que não é meu caso. Eu como de tudo, né? Como ovo, como banana, como pasta de amendoim, como um queijo cottage. O queijo cottage que eu digo é aquele queijo cremosinho. Aqui tem vários tipos de queijo, né? O cottage é aquele que é meio esgranuladinho, assim. Mas tem uma imensidade de tipo de queijo mole, de passar no pão ou de comer com uma geleia, alguma coisa. Então, comemos pão normalmente de manhã, eu e o Léo, né? Os meninos comem iogurte ou uma fruta. E aí, no final do dia, quando fazemos algum sanduíche, porque quando comemos salada, não comemos sanduíche. Até no último vídeo eu até gravei para vocês a salada que eu fiz com atum para eu comer, mas ficou sem áudio. E aí eu acabei que não adicionei. Mas eu vou fazer de novo essa semana e nos próximos vídeos eu mostro para vocês o que às vezes nós comemos no final do dia para não comer pão todos os dias, né? E sempre varia o lanche no final do dia que nós não jantamos. Não comemos comida salgada, aquela comida mais pesada, porque na hora de dormir nós já queremos estar com o estômago praticamente vazio, onde nós dormimos bem, o nosso corpo realmente descansa. Que né? Já entrei na faixa já entrei no ritmo do jejum intermitente, que todos fazem aqui em casa. Inclusive, os meninos dormem, né, com um período mais longo, com pouca comida no estômago. E esse é um dos motivos que eles nunca passam mal à noite. Nunca. Depois que nós chegamos aqui, eles ficaram enjoadinhos de noite uma vez cada um, mas não foi por causa de comida, foi por causa de uma virose, na verdade de um tipo de vírus diferente que tem aqui na Itália, que eles pegaram na escola, onde causa esse vômito, mas não é por má digestão, é por outra coisa. Que é um vírus bem sério, que circula nas escolas aqui,
e que é bem perigoso. Então, eles pegaram, né, no primeiro ano que nós estávamos aqui, o ano passado, graças a Deus, tudo bem, então eles não levantam, não passam mal à noite, porque eles dormem já com o estômago mais tranquilo e não tem esse problema de o corpo, em vez de dormir, ter que ficar fazendo digestão nesse período de repouso. Mas se vocês quiserem, né, quem se interessa em saber sobre o jejum, quanto tempo tem que ficar, o que tem que comer, eu posso explicar aí num vídeo, falar sobre, né, a nossa, como é que funciona para nós aqui na nossa família. Quais são as principais refeições do nosso dia, o que nós comemos, se nós consumimos vitaminas feitas pela indústria, não. Aqui em casa não tem esse negócio de, toma uma cápsulazinha dessa que é cheia de vitamina. Não, as vitaminas vêm dos alimentos, como sempre foi feito desde que o mundo é mundo, né? Então, é isso. Vou aproveitar e já vou encerrar por aqui. E aí, se tiverem dúvidas em quererem saber sobre esse negócio de jejum, como é que é dormir bem. Afinal de contas, né, eu já tô aí andando já na casa dos 40 e daqui para frente sabemos para nós mulheres que dormir bem à noite se torna mais difícil. Mas eu durmo muito bem e se vocês quiserem saber o que eu faço para dormir bem, deixe nos comentários que daí eu posso, no decorrer dos vídeos, eu vou conversando com vocês a respeito disso, como eu sempre faço, né, em todo vídeo. Às vezes eu toco num assunto que é bacana, que é legal, que eu acho que vale a pena conversar. Nos vemos em breve, então. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho.